Milionário levou suas filhas a um encontro às cegas para ver sua reação, mas o que ela fez o deixou sem palavras. Papai, você tem certeza de que isso vai dar certo? Sofia sussurrou, ajeitando o vestidinho rosa, enquanto observava o restaurante elegante através da vidraça. Rafael Mendes respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Aos 35 anos, já havia enfrentado reuniões com investidores milionários, mas nada o deixava tão nervoso quanto este momento. Só quero ter certeza de que ela gosta de vocês de verdade, minha princesa. Não como fingimento. E se ela não gostar da gente? Isabela perguntou, apertando o ursinho de pelúcia contra o peito. Então ela não é a pessoa certa para nossa família, Rafael respondeu, mas sua voz tremeu ligeiramente. 3 anos depois da separação de Patrícia e 2 desde o divórcio finalizado, Rafael ainda carregava cicatrizes. Cada mulher que conhecia parecia adorar suas filhas até descobrir que elas faziam parte do pacote completo. O plano de hoje era simples. Se Camila realmente fosse diferente, ela não fugiria quando as meninas aparecessem. Dentro do restaurante, Camila Santos verificou o relógio pela 3ª vez. Aos 31 anos, a psicóloga infantil havia construído uma carreira sólida no Rio antes de se mudar para São Paulo há 6 meses. Encontros às cegas não eram sua especialidade, mas algo no perfil de Rafael a intrigou. Desculpe o atraso. Rafael apareceu, impecável no terno azul marinho. Trânsito de São Paulo, você sabe como é. Imagino que seja complicado mesmo. Camila sorriu, notando como ele parecia tenso. Você está bem? Perfeito. Quer dizer nervoso, mas isso é normal, né? Os primeiros 20 minutos fluíram naturalmente. Rafael falou sobre sua empresa de fintech, Camila sobre sua clínica especializada em crianças com traumas familiares. Ele parecia genuinamente interessado em seu trabalho, fazendo perguntas inteligentes sobre terapia lúdica. Preciso ir ao banheiro rapidinho. Rafael se levantou, o coração disparando. Já volto. Camila acenou, aproveitando para responder uma mensagem da mãe no Rio. Foi quando 2 meninas se aproximaram timidamente de sua mesa. Com licença, Sofia falou baixinho, as mãos entrelaçadas nervosamente. A senhora é a Camila? Camila levantou os olhos, surpresa. A menina mais velha tinha olhos castanhos idênticos aos de Rafael, enquanto a menor segurava um ursinho com força. Sou sim. E vocês são? Eu sou Sofia, e esta é minha irmã Isabela. A menina de 8 anos respondeu com educação. Nosso papai disse que podíamos conhecer a senhora. O mundo de Camila parou por um segundo. Rafael havia trazido as filhas para um primeiro encontro? Ela olhou ao redor procurando sinais de que isso fosse uma pegadinha, mas encontrou apenas 2 rostinhos expectantes e nervosos. Em vez de pânico ou irritação, algo mais profundo despertou em Camila. Sua formação profissional a fez reconhecer imediatamente a vulnerabilidade nas crianças. Elas não estavam ali por acaso. Que vestido lindo, Sofia! Camila se ajoelhou para ficar na altura das meninas. E que ursinho fofo, Isabela! Como ele se chama? Isabela relaxou ligeiramente. Ted. Ele fica comigo quando tenho pesadelos. Os ursinhos são ótimos para isso. Camila concordou seriamente. Vocês querem sentar comigo? Posso ensinar vocês a fazer flores com os guardanapos. Quando Rafael voltou, esperando encontrar Camila constrangida ou fugindo, deparou-se com uma cena que o deixou sem fôlego. Suas filhas estavam sentadas ao lado de Camila, rindo enquanto ela dobrava guardanapos em formato de rosa. Sofia explicava animadamente sobre sua aula de ciências, e Isabela havia soltado o ursinho para tentar fazer sua própria flor de papel. Papai! Isabela gritou ao vê-lo. Olha, a Camila me ensinou a fazer flores, e ela disse que o Ted é muito corajoso. Rafael se aproximou lentamente, o peito apertado de emoção. Camila levantou os olhos para ele, e por um momento ele viu algo que não esperava. Não era tolerância forçada ou fingimento. Era genuína alegria. Elas são maravilhosas, Rafael. Camila disse simplesmente, passando a mão no cabelo de Sofia. Muito educadas e inteligentes. Você não está brava? Rafael perguntou, ainda processando a cena. Por quê? Por elas serem absolutamente adoráveis. Sofia olhou entre o pai e Camila,
com a sabedoria peculiar das crianças. Papai, você estava testando ela, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu o rosto esquentar, exposto pela própria filha de 8 anos. Sofia, ele começou. Está tudo bem. Camila interrompeu suavemente, mas seus olhos revelavam que ela havia entendido tudo. Às vezes os adultos fazem coisas estranhas quando estão com medo. Rafael se sentou pesadamente, o peso da própria insegurança o esmagando. Seu plano havia funcionado, mas não como esperava. Em vez de testar Camila, havia revelado seus próprios defeitos. Eu sinto muito, ele murmurou. Isso foi errado da minha parte. Foi, Camila concordou, mas sem raiva. Mas entendo por quê. Ser pai solteiro não deve ser fácil. Isabela pegou a mão de Camila. Você vai jantar com a gente? Rafael olhou para Camila, esperando que ela inventasse uma desculpa para sair. Em vez disso, ela sorriu para Isabela. Se o papai de vocês não se importar de dividir o jantar com 3 meninas, eu adoraria ficar. Naquele momento, Rafael percebeu que seu teste havia revelado algo inesperado. Não o caráter de Camila, mas a própria necessidade de parar de testar as pessoas e começar a confiar nelas. Papai, por que você não liga para a Camila? Sofia perguntou pela 10ª vez naquela semana, balançando as perninhas na cadeira da cozinha. Rafael quase engasgou com o café. 2 semanas haviam se passado desde o jantar no restaurante e ele ainda não conseguia tirar Camila da cabeça. O problema era que não sabia como ligar para uma mulher depois de praticamente emboscá-la com as filhas. Ela deve estar ocupada com o trabalho dela, ele respondeu mexendo o cereal de Isabela. Ou então você está com medo, Sofia retrucou com a franqueza típica das crianças. Isabela assentiu vigorosamente. Eu gostei dela. Ela cheira bem como flores. O telefone de Rafael vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Oi, Rafael, é a Camila. Estava pensando se vocês não gostariam de ir ao planetário no sábado. Sofia mencionou que gosta de estrelas. Rafael ficou olhando para a tela por 1 minuto inteiro. É ela, Sofia gritou, espichando o pescoço para ver. O que ela disse? Ela quer nos levar ao planetário. Sim, as 2 meninas gritaram em coro. O sábado chegou com céu nublado, mas nada conseguiu diminuir o entusiasmo das meninas. Rafael estava nervoso. Era o primeiro encontro oficial depois do desastre do restaurante. Camila os esperava na entrada do planetário, linda em uma calça jeans e blusa branca simples. Quando viu as meninas correndo em sua direção, seu rosto se iluminou. Meninas, vocês estão prontas para viajar pelo espaço? A Camila trouxe um caderno para a gente desenhar as constelações. Sofia anunciou depois de receber um abraço. Rafael observou como Camila interagia naturalmente com suas filhas. Não era o comportamento forçado que ele já havia presenciado com outras mulheres. Era orgânico. Obrigado por ter ligado, ele disse quando finalmente conseguiu um momento a sós com ela. Obrigado por ter atendido, Camila sorriu. Pensei que talvez você quisesse me bloquear depois daquela noite. Pensei nisso, Rafael admitiu fazendo-a rir. Brincadeira. Eu é que devia ter sido bloqueado. Dentro do planetário, Isabela se aconchegou no colo de Camila como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia fazia anotações sérias em seu caderno novo, sussurrando perguntas que Camila respondia pacientemente. Como você sabe tanto sobre estrelas? Sofia perguntou quando as luzes se acenderam. Meu avô era pescador no Rio. Ele me ensinou que as estrelas são como um mapa no céu. Camila explicou. Quando você conhece as constelações, nunca fica perdida. Seu avô ainda está vivo, Isabela perguntou com curiosidade infantil. O sorriso de Camila vacilou levemente. Não, querida. Ele morreu quando eu tinha sua idade. Mas toda vez que olho para as estrelas, lembro dele. Rafael viu uma sombra passar pelos olhos de Camila e percebeu que havia muito mais em sua história do que ela havia contado. 3 semanas depois, eles haviam estabelecido uma rotina. Camila aparecia para jantar às quartas-feiras e eles se encontravam nos fins de semana. As meninas a chamavam pelo nome, mas Rafael notou como elas naturalmente buscavam seu colo e aprovação. Você não acha isso estranho? Rafael perguntou numa noite, depois que as meninas foram dormir.
Estavam na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. O quê? Como elas se apegaram a você tão rápido? Desde o divórcio, elas ficaram mais receosas com pessoas novas. Camila ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Crianças percebem quando alguém realmente as vê, ela disse finalmente. Não como extensões dos pais ou obstáculos em um relacionamento, como pessoas completas com sentimentos próprios. É por isso que você se especializou em terapia infantil? Parcialmente, Camila suspirou. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 7 anos. Ninguém realmente perguntou como eu me sentia sobre tudo. Todo mundo decidia por mim, sobre mim, mas nunca comigo. Rafael sentiu o peito apertar. As meninas foram ouvidas durante nosso divórcio. Pelo menos tentei fazer isso. Eu sei, dá para perceber como elas confiam em você. Eles ficaram em silêncio confortável até que Rafael reuniu coragem para a pergunta que o atormentava. Por que você veio para São Paulo? De verdade. Camila demorou para responder. Minha mãe está com Alzheimer precoce. Ela ainda me reconhece na maioria dos dias, mas sua voz falhou. Havia uma oportunidade incrível no Rio, dirigir um centro de terapia infantil. Mas também havia uma proposta aqui, e eu fugi. Não conseguia ver minha mãe definhando todos os dias. Rafael segurou a mão dela. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Não. Às vezes sinto que abandonei ela quando mais precisava de mim. Você ligou para ela hoje? Ligo todo dia. Então você não a abandonou. Apenas encontrou uma maneira de continuar cuidando dela sem se destruir no processo. Foi nesse momento que Rafael percebeu. Ele não estava apenas se apaixonando por Camila. Estava se apaixonando pela mulher que entendia dor, perda e a complexidade de ser responsável por pessoas que você ama. Mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrava. E se for tudo fingimento? E se ela for embora quando a situação ficar difícil de verdade? Na manhã seguinte, Rafael acordou com o telefone tocando. Patrícia. Preciso conversar com você. A voz de sua ex-esposa soava tensa. Sobre essa nova namorada. As meninas não param de falar dela. O estômago de Rafael se revirou. Patrícia, nós já conversamos sobre isso. Elas estão felizes. É exatamente isso que me preocupa, Rafael. Você já apresentou suas filhas para todas as suas namoradas? Elas se apegam fácil demais. Camila não é todas as minhas namoradas. E as meninas estão bem, por enquanto. Mas e quando ela cansar de brincar de família? Você pensou no que isso vai fazer com Sofia e Isabela? Depois que desligou, Rafael ficou olhando para o telefone, as palavras de Patrícia ecoando em sua mente. E se ela estivesse certa? E se ele estivesse sendo irresponsável ao expor as meninas a outro possível abandono? Quando Camila chegou para o jantar, Rafael estava mais quieto que o normal. Ela notou, mas não comentou, focando sua atenção nas histórias animadas de Sofia sobre a escola. Mas naquela noite, depois que as meninas dormiram, ela não conseguiu mais ignorar. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente. Rafael hesitou. Como explicar que estava começando a se sabotar novamente? Patrícia ligou hoje. Ela está preocupada com a velocidade das coisas. Camila assentiu lentamente. E você? Está preocupado também? A pergunta simples o pegou desprevenido. Estava? Ou estava apenas deixando os medos antigos ditarem suas decisões novamente? Eu não sei, ele admitiu. Só não quero que as meninas saiam machucadas. Nem eu, Camila disse suavemente. Mas, Rafael, você não pode protegê-las de todos os riscos da vida. Às vezes, tentar proteger demais é que causa o maior dano. Eles se despediram com um beijo hesitante, mas Rafael sentiu que algo havia mudado. Uma rachadura pequena, mas que poderia crescer se ele não tomasse cuidado. Enquanto isso, nenhum dos dois percebeu Sofia na porta do corredor, ouvindo tudo com o coração apertado. Continue. Also make sure you are addressing the inconsistencies pointed out in the critical analysis. 2 meses se passaram desde o primeiro encontro e Rafael sentia como se estivesse caminhando em uma corda bamba. Sua empresa estava enfrentando pressão de investidores. Patrícia havia voltado de sua atribuição internacional em Londres e questionava cada decisão sobre as meninas, e ele começava a criar problemas onde não existiam. Você verificou meu celular?
Camila perguntou numa quinta-feira à noite, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente. Rafael estava lavando os pratos, as costas rígidas. Estava tocando, pensei que pudesse ser emergência. Estava na mesa da sala, Rafael, e você atendeu. Foi instinto. Camila se aproximou dele, tocando seu braço. Que instinto? O de não confiar em mim? Não é isso. Ele se virou, mas não conseguiu encontrar seus olhos. É só que... Você tem recebido muitas ligações tarde da noite. E aquele paciente, o Bruno... Bruno tem 7 anos, Rafael. E as ligações são da minha supervisora da clínica ou da casa de repouso da minha mãe. Você sabe disso. O silêncio pesou entre eles. Sofia e Isabela estavam no quarto, supostamente fazendo lição. Mas Rafael sabia que elas percebiam a tensão. Desculpa, ele murmurou. O trabalho está me deixando maluco. Os investidores estão ameaçando tirar o financiamento se não batermos as metas do trimestre. Camila assentiu, mas Rafael viu que o dano estava feito. Mais uma rachadura na confiança que haviam construído. Na semana seguinte, Rafael sugeriu o fim de semana na casa de praia em Ubatuba que ele havia comprado antes do divórcio. As meninas ficaram eufóricas e Camila pareceu genuinamente animada. Posso mostrar as constelações de verdade para Sofia, ela disse, empacotando um telescópio pequeno que havia comprado, longe das luzes da cidade. A viagem começou bem. Isabela cantou músicas infantis durante todo o caminho. Sofia fez perguntas sobre peixes que poderiam encontrar na praia, e Camila riu genuinamente das piadas ruins de Rafael. Mas quando chegaram à casa, Rafael sentiu o peso familiar da ansiedade. Este era o lugar onde ele e Patrícia haviam tentado salvar o casamento, onde haviam tido as brigas mais feias, onde ela havia dito que não conseguia mais fingir que eram uma família feliz. A casa é linda, Camila comentou, admirando a vista do mar da varanda. Deve ser ótimo ter um lugar assim para relaxar. Patrícia odiava aqui. Rafael disse sem pensar, depois se arrependeu imediatamente das palavras. Camila ficou quieta por um momento. Por quê? Disse que era muito isolado, que se sentia presa. E você, como se sente aqui? Rafael não respondeu. Como poderia explicar que se sentia culpado por estar feliz no lugar onde seu casamento havia morrido? Naquela noite, depois que as meninas dormiram, eles saíram para a varanda com uma garrafa de vinho. O céu estava cristalino, cheio de estrelas que Sofia havia identificado mais cedo com a ajuda de Camila. Você vai me contar o que realmente está acontecendo? Camila perguntou diretamente. Não sei do que você está falando. Rafael, sou psicóloga. Reconheço o comportamento evasivo quando vejo. Você está criando problemas onde não existem, procurando defeitos em mim, testando minha paciência. Rafael tomou um gole do vinho, sentindo o gosto amargo. Talvez porque sempre há defeitos. Sempre há uma hora em que a pessoa cansa e vai embora. Como Patrícia. Como todo mundo. Camila se virou para encará-lo. Incluindo eu? Não sei. É isso que me apavora. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e Rafael achou que havia estragado tudo novamente. Mas então ela falou, a voz suave. Minha mãe me ligou ontem. Ela não lembrava quem eu era. Rafael sentiu o peito apertar. Camila. Foram só 5 minutos. Depois ela voltou ao normal, me chamou de meu amor, como sempre fez. Mas naqueles 5 minutos, sua voz falhou. Eu estava completamente sozinha no mundo. Por que não me contou? Porque você já está procurando motivos para me empurrar para longe. Se eu mostrar que sou vulnerável, que tenho problemas reais, você vai usar isso como desculpa. As palavras dela o atingiram como um soco. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Eu não quero fazer isso, ele sussurrou. Então pare. Eles ficaram em silêncio, ouvindo as ondas quebrarem na praia. Rafael queria puxá-la para perto, pedir desculpas, prometer que seria diferente. Mas antes que pudesse falar, o telefone de Camila tocou. Desculpa, pode ser da casa de repouso. Ela atendeu rapidamente. Alô? Sim, sou eu. Não posso falar sobre isso agora. Entendo a urgência, mas... Rafael não conseguiu ouvir a outra pessoa, mas percebeu Camila se afastando, baixando a voz. Fragmentos chegaram até ele. Caso difícil, pai solteiro, limites profissionais. Seu estômago despencou.
Camila estava falando sobre eles, discutindo seu relacionamento como um caso profissional. Quando ela desligou, Rafael estava de pé, tenso. Era trabalho? Ele perguntou, tentando manter a voz neutra. Era. Um caso complicado que preciso resolver na segunda. Caso envolvendo o pai solteiro? Camila hesitou por uma fração de segundo. Como você... Ouvi você falar, então é isso? Sou um estudo de caso para você? Uma situação interessante para discutir com seus colegas? Rafael, não é nada disso. Limites profissionais, Camila. Essas foram suas palavras exatas. O rosto de Camila empalideceu. Você não entendeu o contexto? Entendi perfeitamente. Eu e minhas filhas somos um experimento para você. Uma chance de praticar sua terapia familiar em casa. Isso é ridículo. Você está distorcendo. Estou? Ou finalmente estou vendo a verdade? Rafael passou as mãos pelo cabelo, a raiva e a dor se misturas em seu peito. Droga, Camila, eu confiei em você. Deixei minhas filhas se apegarem. Eu amo elas, amo você. Isso não tem nada a ver com trabalho. Então me explique essa ligação. Camila abriu a boca, depois a fechou. Rafael viu a hesitação e interpretou como confirmação de suas piores suspeitas. Não consegue, né? Porque não há explicação. Porque no fundo sempre fui apenas um caso interessante para a doutora resolver. Você está sendo injusto. Injusto? Rafael riu amargamente. Sabe o que é injusto? É usar minhas filhas como cobaias. É fingir que se importa quando na verdade está apenas coletando dados. Pare com isso. Você sabe que não é verdade. Sei, porque desde o começo você demonstrou interesse demais nas meninas. Parecia bom demais para ser verdade. E eu estava certo, não estava? Camila o encarou, lágrimas nos olhos. Você realmente acredita nisso, depois de tudo que vivemos? Rafael queria dizer não. Queria puxá-la para perto e pedir desculpas. Mas o medo era mais forte que a razão. Acho melhor você ir embora amanhã cedo, antes das meninas acordarem. Rafael, por favor, apenas vá. Camila ficou parada por um longo momento, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Quando percebeu que ele não recuaria, assentiu lentamente. Tudo bem, mas quando você descobrir a verdade sobre essa ligação, espero que se lembre deste momento, de como escolheu o medo em vez de confiar em mim. Ela entrou na casa, e Rafael ouviu seus passos no corredor. Ficou na varanda olhando para as estrelas que ela havia ensinado Sofia a identificar, sentindo como se tivesse acabado de destruir a melhor coisa que havia acontecido em sua vida. No quarto, Sofia estava acordada, tendo ouvido cada palavra da discussão. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela percebia que o medo do pai havia vencido novamente. 3 meses se passaram desde a briga na casa de praia, e a vida de Rafael havia se tornado uma rotina mecânica de trabalho e obrigações parentais. As métricas de sua empresa finalmente melhoraram. Os investidores estavam satisfeitos, mas o sucesso profissional parecia vazio. Papai, por que a Camila não vem mais jantar? Isabela perguntou pela 100ª vez, mexendo displicentemente no macarrão do prato. Já conversamos sobre isso, Bela. Às vezes os adultos se afastam. Mas eu sinto saudade dela, Isabela murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas. Sofia, que havia se tornado estranhamente quieta desde Ubatuba, levantou os olhos do livro de ciências. É porque você brigou com ela, né, papai? Rafael sentiu o familiar aperto no peito. Sofia, eu ouvi vocês discutindo. Você disse coisas feias para ela. O silêncio na mesa se tornou sufocante. Rafael não sabia como explicar para uma criança de 8 anos que às vezes os adultos destroem as melhores coisas de suas vidas por puro medo. A Camila me ensinou sobre a constelação do Cruzeiro do Sul. Sofia continuou, sua voz pequena. Disse que quando a gente se sente perdido, é só olhar para as estrelas e elas mostram o caminho de casa. Sofia, mas eu não consigo mais ver as estrelas direito. Elas ficaram apagadas. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Rafael se viu na varanda do apartamento, olhando para o céu poluído de São Paulo. Pegou o telefone várias vezes para ligar para Camila, mas sempre desistia. O que diria? Como explicaria sua explosão irracional? No outro lado da cidade,
Camila terminava mais um dia na clínica. Seu consultório estava mais cheio que nunca. Crianças com traumas de divórcio, problemas de adaptação, medos noturnos. Ironicamente, ajudar outras famílias a se reconstruírem apenas intensificava sua própria dor. Doutora, posso fazer uma pergunta pessoal? Bruno, seu paciente de 7 anos, levantou os olhos do desenho que fazia. Claro, Bruno. A senhora está triste? Seus olhos ficaram diferentes. Camila sorriu, mas sentiu as lágrimas ameaçarem. As crianças sempre percebiam o que os adultos tentavam esconder. Às vezes os adultos ficam tristes, sim. Faz parte da vida. É porque o namorado da senhora foi embora? Mamãe disse que às vezes os homens ficam com medo quando as coisas ficam boas demais. A observação inocente de Bruno a atingiu em cheio. Será que era isso? Rafael havia sabotado o relacionamento justamente quando as coisas estavam ficando sérias. Naquela noite, Camila ligou para sua mãe no Rio. Por sorte, estava em um dos dias bons. Minha filha, você parece cansada. A voz maternal chegou carinhosa pelo telefone. Estou bem, mãe. Como foi seu dia? Não mude de assunto comigo, Camila Santos. Conheço essa sua voz desde que você tinha 5 anos. O que aconteceu? Camila suspirou. Mesmo com Alzheimer, sua mãe ainda conseguia lê-la perfeitamente. Conheci alguém especial. Um homem com 2 filhas lindas. Pensei que pudéssemos ser uma família. E ele me empurrou para longe. Achou que eu estava usando ele para trabalho, que não era sincera. Ah, minha filha, os homens feridos fazem isso mesmo. Seu pai fez igual quando começamos a namorar. Papai? Claro, ele havia sido traído pela noiva anterior, então testava meu amor a cada oportunidade. Uma vez me acusou de estar interessada apenas no dinheiro dele, sendo que ele era pobre como um rato. Sua mãe riu suavemente. Quase terminei tudo naquele dia. Por que não terminou? Porque vi além da raiva dele. Vi um homem apavorado de perder algo precioso de novo. Então fiz a única coisa sensata. Briguei de volta, falei umas verdades e disse que quando ele parasse de ser bobo, me ligasse. E ele ligou? 2 semanas depois, chorando feito criança e pedindo desculpas. Camila sorriu pela primeira vez em meses. Talvez eu devesse ter brigado mais. Nunca é tarde, querida. Mas primeiro, você precisa ter certeza. Vale a pena lutar por ele? A pergunta ecoou na mente de Camila depois que desligou. Valia a pena? Ela pensou nas tardes ensinando Sofia sobre estrelas, no jeito como Isabela buscava seu colo durante os filmes, no sorriso genuíno de Rafael quando ele esquecia de ter medo. Sim, valia a pena. Enquanto isso, Rafael enfrentava sua própria crise. Patrícia havia aparecido no apartamento mais cedo, preocupada com o comportamento das meninas. Elas estão regredindo, Rafael, Patrícia disse, servindo-se de café na cozinha dele. Isabela voltou a fazer xixi na cama e Sofia não quer mais brincar com outras crianças na escola. É só uma fase. Vão se adaptar. Adaptar ao quê? A você destruindo o relacionamento delas com a primeira pessoa que realmente se importou com elas desde nosso divórcio. Rafael a encarou, surpreso pela franqueza. Achei que você não gostasse da Camila. Eu não conhecia a Camila. Só conhecia meu medo de que as meninas se apegassem a alguém que pudesse machucá-las. Patrícia suspirou. Mas depois de 3 meses vendo elas definharem, percebi que a pessoa que mais as machucou foi você. Patrícia. Rafael, eu te conheço há 12 anos. Sei quando você está se sabotando. E desta vez não está sabotando só você. Está machucando nossas filhas. Naquela noite, Carlos, sócio e melhor amigo de Rafael, apareceu com cerveja e uma expressão determinada. Vamos conversar, ele anunciou se jogando no sofá. Não estou afim de conversar. Não é opcional. Você está sendo um idiota e alguém precisa te falar isso. Rafael suspirou. Desembucha logo. A Camila ligou para minha esposa ontem. O coração de Rafael disparou. Ligou? Por quê? Porque ela soube da ligação que causou a briga de vocês e quer que você saiba a verdade. Carlos, cala a boca e escuta. A ligação era da supervisora da clínica dela. Um dos colegas dela estava atendendo um pai solteiro e estava desenvolvendo sentimentos pelo paciente. Pediu conselho para a Camila sobre limites profissionais.
Ela estava explicando por que não podia falar no momento, porque estava de férias com o namorado e as filhas dele. Rafael sentiu o mundo desabar ao seu redor. O quê? Ela estava protegendo vocês, Rafael, estabelecendo limites para não misturar a vida profissional com a pessoal. E você transformou isso numa traição. Meu Deus! Rafael enterrou o rosto nas mãos. Eu estraguei tudo. Estragou. Mas ainda dá para consertar, se você parar de ser covarde e for atrás dela. E se ela não me perdoar? Aí você vai ter que viver com as consequências. Mas pelo menos suas filhas vão saber que você tentou lutar pela felicidade delas. Naquela madrugada, Rafael ficou acordado pensando nas palavras de Carlos, de Patrícia, e principalmente nas lágrimas de Sofia quando disse que as estrelas haviam apagado. Talvez fosse hora de parar de testar o amor e começar a confiar nele. Continue. Also make sure you are addressing the inconsistencies pointed out in the critical analysis. Na manhã seguinte, Rafael ainda remoía a conversa com Carlos quando seu telefone tocou. O número da escola de Sofia apareceu na tela. Senhor Mendes, sou a professora Marina. Sofia pediu para usar o telefone da secretaria. Disse que era urgência familiar. O coração de Rafael despencou. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Fisicamente está ótima. Mas ela insistiu muito para ligar para alguém chamada doutora Camila. Disse que era emergência. Achamos melhor avisar o senhor primeiro. Rafael fechou os olhos. Sua filha de 8 anos estava fazendo o que ele não tinha coragem de fazer. Pode deixar ela ligar. Mas fique por perto, por favor. 20 minutos depois, o telefone de Rafael tocou novamente. Desta vez era Camila. Rafael? A voz dela estava carregada de emoção. Sofia me ligou. Ela disse que você está triste e que elas também estão. Ela me pediu para conversar com você. Camila, Rafael engoliu seco. Posso te ver? Preciso te explicar tudo. Não precisa explicar nada. Carlos já me contou sobre a ligação. Eu entendo por que você pensou. Não, você não entende. Rafael a interrompeu. Porque não é só sobre aquela ligação. É sobre mim sendo um covarde. É sobre eu destruir todas as coisas boas da minha vida, porque tenho medo de perdê-las. Silêncio do outro lado da linha. Sofia disse que vocês costumavam ir àquele restaurante onde nos conhecemos. Camila falou finalmente. Que era especial para sua família. Era onde levava as meninas para comemorar coisas importantes. Rafael confirmou. Aniversários, boas notas, conquista. Encontre comigo lá hoje às 8 da noite. Mas, Rafael, desta vez não leve as meninas. Esta conversa é só nossa. Quando Rafael chegou ao restaurante, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Camila havia transformado o canto onde se sentaram na primeira noite. A mesa estava decorada com mapas estelares, um pequeno telescópio e velas que criavam um ambiente íntimo, mas acolhedor. O que é tudo isso? Ele perguntou, aproximando-se devagar. Uma lembrança do que construímos juntos, Camila respondeu, levantando-se. Ela estava linda num vestido azul simples, mas havia determinação em seus olhos. E uma promessa do que ainda podemos construir. Rafael se sentou tocando delicadamente um dos mapas estelares. Camila, eu preciso te pedir perdão, não só pela briga, mas por todo o resto, por ter testado você desde o primeiro dia, por não ter confiado. Eu sei por que você fez isso. Camila o interrompeu suavemente. Conversei com minha mãe. Ela me contou como meu pai era quando se conheceram. Homens machucados fazem isso, testam o amor em vez de recebê-lo. Isso não me desculpa. Não desculpa, mas explica. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Rafael, aquela ligação que você ouviu, eu estava protegendo nossa relação. Um colega estava se envolvendo com um paciente, e eu estava explicando por que isso seria antiético. Estava estabelecendo limites profissionais para proteger o que temos. Carlos me contou. Eu sou um idiota. Não, você é um pai apavorado que ama suas filhas mais que tudo, e eu entendo isso porque... Ela hesitou, respirando fundo. Porque eu também estou apavorada. Rafael levantou os olhos surpreso. Você está? Claro que estou. Rafael, eu nunca fui madrasta. Nunca amei crianças que não eram minhas. E se eu não for boa nisso? E se eu tomar decisões erradas?
E se no final eu for embora igual todo mundo? A vulnerabilidade na voz de Camila quebrou algo dentro de Rafael. Você jamais seria igual todo mundo, ele disse, finalmente segurando a mão dela. Sabe como eu sei? Como? Porque você está aqui. Depois de eu ter sido um completo idiota, depois de ter duvidado de você, te magoado, você ainda está aqui, lutando por nós. Camila sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. E sabe o que Sofia me disse no telefone? O quê? Que ensinou a Isabela sobre o Cruzeiro do Sul, igual eu ensinei para ela. E que a Isabela disse que quando a gente se perde, as estrelas mostram o caminho de casa. Camila apontou para o telescópio. Ela disse que eu sou a estrela guia de vocês, e que vocês são a minha casa. Rafael sentiu as próprias lágrimas chegarem. Uma criança de 8 anos é mais sábia que o pai dela. Crianças sempre são. Elas não têm medo de amar completamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Camila, Rafael falou finalmente. Eu quero tentar de novo, mas desta vez quero fazer direito. Sem testes, sem desconfiança. Só confiança. E se der errado? Então pelo menos saberemos que tentamos de verdade. Camila assentiu, apertando a mão dele. Mas tem uma condição. Qual? Você precisa fazer terapia. Nós precisamos fazer terapia. Não comigo, obviamente, mas com alguém que nos ajude a lidar com as questões de família reconstruída. Rafael riu pela primeira vez em meses. Você está me prescrevendo terapia, doutora? Estou prescrevendo cura, Rafael, para todos nós. Naquela noite, eles conversaram até o restaurante fechar. Sobre medos, esperanças, sobre como reconstruir confiança. Sobre as regras de uma família que estava se formando de maneira não tradicional, mas verdadeira. Quando Rafael chegou em casa, encontrou Sofia ainda acordada, fingindo ler no quarto. Posso entrar? Ele perguntou da porta. Sofia assentiu, fechando o livro. Você conversou com a Camila? Ela perguntou com cautela. Conversei. E você, mocinha, não deveria ter ligado para ela da escola. Mas deu certo, né? Sofia sorriu pela primeira vez em meses. Rafael se sentou na cama dela. Sofia, papai precisa te pedir desculpas. Você e Isabela. Eu magoei a Camila porque estava com medo, e acabei magoando vocês também. Você vai pedir desculpas para ela? Já pedi. E vamos tentar de novo, mas desta vez vamos fazer tudo diferente. Vamos conversar sobre nossos sentimentos em vez de guardá-los. E vamos confiar uns nos outros. Sofia se jogou nos braços do pai. Eu sabia que as estrelas iam mostrar o caminho de casa. No quarto ao lado, Isabela havia escutado toda a conversa. Apertou o ursinho Ted contra o peito e sussurrou. A Camila vai voltar para casa. 3 dias depois, Camila apareceu para o jantar pela primeira vez em 3 meses. As meninas praticamente voaram em seus braços, e Rafael sentiu o coração se expandir ao ver sua família. Sim, família, reunida novamente. Desta vez, ele não procurou sinais de falsidade ou motivos ocultos. Apenas recebeu o amor que estava sendo oferecido. E quando Isabela pegou a mão de Camila e disse, senti saudade da minha outra mamãe, Rafael viu Camila se emocionar completamente, mas não fugir. Ela se ajoelhou na altura da menina e disse, eu também senti saudade da minha família. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Rafael e Camila se sentaram na varanda. Obrigado, ele disse simplesmente. Por quê? Por não ter desistido de nós quando eu desisti. Camila se aconchegou no seu abraço. Rafael, quando você ama alguém de verdade, não desiste na primeira dificuldade. Luta, e às vezes luta muito. Eles olharam para o céu onde algumas estrelas conseguiam brilhar apesar da poluição luminosa da cidade. Sabe o que vou fazer? Rafael disse de repente. O quê? Vou construir um observatório na casa de praia. Um lugar onde Sofia possa ver as estrelas direito, onde Isabela possa deixar os pesadelos para trás, onde nossa família possa se encontrar sempre que precisar lembrar do caminho de casa. Camila sorriu, virando-se para beijá-lo. Nossa família. Gosto do som disso. E pela primeira vez na vida, Rafael não sentiu medo ao ouvir a palavra família. Sentiu-se em casa. Continue. Also make sure you are addressing the inconsistencies pointed out in the critical analysis.
6 meses se passaram desde a reconciliação e a vida havia encontrado um novo ritmo. Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu passos apressados no corredor. Papai, a Camila está ensinando a Isabela a fazer panquecas em formato de estrela. Sofia apareceu na porta, animada. E estão fazendo uma bagunça danada. Rafael riu, ouvindo os risos vindos da cozinha de Camila, no apartamento ao lado que ela havia alugado 3 meses atrás. A decisão de morar em apartamentos vizinhos havia sido de Camila. Quero que construamos isso gradualmente, ela explicara. As meninas precisam saber que estou aqui para ficar, mas também precisam de tempo para se adaptar. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Henrique Monteiro, o terapeuta familiar que começaram a ver 2 semanas após a reconciliação. Bom dia, Rafael. Pronto para a nossa sessão em família? Acho que sim, Rafael respondeu nervoso como sempre ficava antes da terapia. Minutos depois, Camila apareceu com Isabela, ambas cobertas de farinha e sorrindo. Desculpem a demora. Alguém decidiu que as panquecas ficariam melhor se a farinha voasse pela cozinha, Camila disse, limpando farinha do cabelo de Isabela. Durante a sessão, Dr. Henrique focou nos progressos que haviam feito. Rafael, como você se sente em relação aos momentos de ansiedade que temos discutido? Melhor, Rafael admitiu. Quando sinto vontade de testar a Camila ou procurar problemas onde não existem, lembro das técnicas que me ensinou. Paro, respiro e converso sobre o que estou sentindo em vez de agir por impulso. E funcionou na semana passada, quando você achou que eu estava sendo evasiva sobre os telefonemas da minha mãe. Camila acrescentou. É verdade. Em vez de criar uma teoria na minha cabeça, perguntei diretamente. E descobri que você estava apenas tentando proteger nossa tarde em família. Dr. Henrique assentiu. Sofia, como você se sente com as mudanças na sua família? Bem, Sofia respondeu pensativamente. O papai não fica mais nervoso o tempo todo. E a Camila, ela não tenta ser a mamãe. Ela é só a Camila. E isso é bom. Isabela, e você? Isabela abraçou o ursinho Ted. Eu gosto quando a Camila dorme aqui às vezes. E ela não fica brava quando eu tenho pesadelos. Ela me ensina a respirar como as estrelas. Respirar como as estrelas? Dr. Henrique perguntou curioso. É uma técnica que desenvolvi para ela. Camila explicou. Quando Isabela tem ansiedade, ensinei ela a respirar lentamente, imaginando que é uma estrela que pulsa no céu, calmo e constante. E tem funcionado? Muito, Rafael confirmou. Os pesadelos diminuíram bastante. Depois da sessão, while as meninas brincavam no parque em frente ao consultório, Rafael e Camila conversaram. Você se lembra da nossa primeira briga sobre eu verificar seu telefone? Rafael perguntou. Lembro. Por quê? Quero te contar algo. Ontem, quando você esqueceu o celular aqui em casa e ele tocou, meu primeiro impulso foi atender. Camila ficou tensa. E eu não atendi. Respirei como o Dr. Henrique ensinou e esperei você voltar, porque confio em você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Camila valeu cada sessão de terapia. Sabe o que isso significa? Ela perguntou. Que estou aprendendo. Que estamos aprendendo. Todos nós. Naquela noite, durante o jantar no apartamento de Rafael, Isabela fez uma pergunta que os pegou desprevenidos. Camila, você vai casar com o papai? Rafael quase engasgou com o vinho e Camila ficou vermelha. Isabela! Sofia repreendeu a irmã. Essas coisas os adultos decidem sozinhos. Mas eu quero saber, Isabela insistiu. Porque se vocês casarem, ela vai ser nossa madrasta oficial? Camila olhou para Rafael, que acenou ligeiramente. Sabe, Isabela, casar é uma decisão importante que adultos tomam quando têm certeza de que querem estar juntos para sempre. Camila explicou cuidadosamente. E antes disso, queremos ter certeza de que todos nós estamos prontos para ser uma família oficial. Eu estou pronta, Isabela declarou. Sofia também está, né? Sofia assentiu. Mas vocês precisam ter certeza também. Rafael observou a conversa, maravilhado com a maturidade de suas filhas. Será que elas estavam realmente prontas? E mais importante, ele estava. Mais tarde, depois que as meninas foram dormir,
Rafael e Camila ficaram na varanda, como havia se tornado tradição. Você ficou constrangida com a pergunta da Isabela? Rafael perguntou. Um pouco, mas também esperançosa. Esperançosa? Camila se virou para encará-lo. Rafael, eu não vim para São Paulo procurando uma família. Vim fugindo da dor de ver minha mãe doente, mas encontrei vocês e agora não consigo imaginar minha vida sem isso, sem elas, sem você. Rafael sentiu o coração acelerar. Camila, não estou pedindo nada. Só estou dizendo que, quando você estiver pronto, se quiser dar esse passo, eu estarei aqui. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou pensando na conversa, na vida que haviam construído, nas mudanças em todas elas. No fim de semana seguinte, ele pediu para Patrícia ficar com as meninas e levou Camila para a casa de praia. Havia uma surpresa esperando. Rafael, o que é aquilo? Camila apontou para uma construção nova no quintal. Seu observatório, ele respondeu sorrindo. Prometi que construiria um lugar onde Sofia pudesse ver as estrelas direito, onde nossa família pudesse sempre encontrar o caminho de casa. Camila caminhou em direção à pequena construção, maravilhada. Dentro, havia um telescópio profissional, mapas estelares nas paredes e almofadas confortáveis no chão. Rafael, isso é perfeito. Tem mais uma coisa, ele disse, ajoelhando-se no meio do observatório. O coração de Camila parou quando viu a caixinha de veludo em suas mãos. Camila Santos, você entrou na nossa vida como um teste, mas se tornou nossa certeza. Você ensinou minhas filhas que é possível amar sem medo e me ensinou que é possível confiar sem testes. Sua voz tremeu ligeiramente. Quer se casar comigo? Quer ser oficialmente parte desta família maluca que estamos construindo? Lágrimas corriam pelo rosto de Camila. Sim, sim, eu quero. Quando Rafael colocou o anel em seu dedo, ela se ajoelhou também e o beijou sob as estrelas que haviam testemunhado toda a jornada deles. Tem mais uma coisa, Rafael disse quando se separaram. As meninas escolheram o anel, e elas estão escondidas atrás daquela árvore há 5 minutos. Camila riu, virando-se para ver Sofia e Isabela correndo em sua direção, gritando de alegria. Ela disse sim. Isabela pulou nos braços de Camila. Agora você é nossa mamãe oficial. Mamãe do coração. Sofia corrigiu, abraçando os dois. Porque a gente pode ter 2 mães que nos amam. Naquela noite, os 4 se deitaram no observatório, olhando para as estrelas através da abertura no teto. Sabe o que meu avô dizia sobre constelações? Camila murmurou. E o quê? Isabela perguntou sonolenta. Que cada estrela é uma pessoa que amamos, e mesmo quando não conseguimos vê-las, elas continuam brilhando, mostrando o caminho. Então nossa família é uma constelação? Sofia perguntou. Rafael puxou todas elas para mais perto. A constelação mais bonita do céu. Eles adormeceram assim, sob as estrelas que haviam guiado seu caminho de volta uns aos outros. E pela primeira vez em anos, Rafael não sentiu medo do futuro. Sentiu-se em casa. No bolso de seu paletó, uma mensagem não lida de Carlos dizia: Soube que você finalmente parou de ser idiota. Parabéns. Rafael sorriu no escuro. Sim, finalmente havia parado de testar o amor e começado a vivê-lo. 2 anos se passaram desde a noite mágica no observatório, e a vida da família Mendes Santos havia encontrado seu ritmo perfeito. Rafael ajustou a gravata pela 3ª vez, nervoso enquanto observava o movimento no sítio que haviam alugado em Campos do Jordão para a cerimônia. Era um casamento pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos, exatamente como Camila sempre sonhara. Papai, você está mais nervoso que na primeira vez que levou a Camila para jantar, Sofia comentou, aparecendo ao lado dele no terno azul marinho que combinava com o dele. Aos 10 anos, Sofia havia se tornado uma pequena astrônoma amateur, ganhando até um concurso na escola sobre constelações. Seu quarto estava cheio de mapas estelares e livros sobre o universo. É normal ficar nervoso no próprio casamento, Rafael respondeu sorrindo para a filha. Mesmo já morando juntos há 1 ano. Depois do noivado, eles haviam decidido que era hora de as famílias se unirem oficialmente. Alugaram uma casa maior nos Jardins, onde cada menina tinha seu quarto, e Camila montou um pequeno escritório para os atendimentos online
que fazia com pacientes do Rio. Onde está sua irmã? Rafael perguntou, olhando ao redor, ajudando a Camila a se arrumar. Ela disse que é trabalho de dama de honra. Isabela, agora com 7 anos, havia superado completamente os pesadelos. Ainda dormia com Ted, mas agora ele era mais um amigo que um escudo contra o medo. A terapia familiar havia se tornado quinzenal, depois mensal, até que Dr. Henrique declarou que eles estavam prontos para continuar sozinhos. Sr. Mendes, apareceu uma jovem com prancheta. Sua esposa está pronta. Sua esposa. As palavras ainda soavam estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. Rafael se posicionou no altar improvisado, com Carlos como padrinho ao lado. Do outro lado estava Marina, a melhor amiga de Camila do Rio, que havia se tornado quase uma tia das meninas. A música começou, e Isabela apareceu primeiro, séria em sua função de menina das flores, espalhando pétalas de rosa com a concentração de quem executa uma missão espacial. Sofia veio em seguida carregando as alianças com o orgulho de quem havia ajudado a escolhê-las. E então, Camila apareceu. Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela estava radiante em um vestido simples de seda branca, o cabelo solto como ele gostava, sorrindo através das lágrimas enquanto caminhava em direção a ele. Ao lado dela, Patrícia segurava seu braço. A decisão de pedir para a ex-esposa conduzi-la ao altar havia sido de Camila. Ela é a mãe das suas filhas, Camila explicara. Nossa família funciona porque respeitamos todas as partes dela. Cuide bem dela. Patrícia sussurrou para Rafael quando entregou a mão de Camila na dele. E deixe ela cuidar de você também. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Rafael respirou fundo. Camila, você entrou na minha vida fingindo ser um encontro às cegas, mas na verdade era o destino batendo na minha porta. Começou provocando risos suaves dos convidados. Você me ensinou que o amor não é sobre passar em testes, mas sobre escolher confiar todos os dias. Me ensinou que família não é sobre perfeição, mas sobre estar presente nos momentos difíceis e celebrar juntos os momentos bons. Sua voz embargou ligeiramente. Prometo que vou parar de procurar motivos para você ir embora e começar a dar motivos para você ficar, para sempre. Camila sorriu, limpando as próprias lágrimas antes de falar. Rafael, quando me mudei para São Paulo, estava fugindo da dor, mas encontrei vocês e descobri que às vezes fugir pode nos levar exatamente para onde precisamos estar. Ela olhou para Sofia e Isabela, que sorriam radiantes na primeira fileira. Prometo que vou amar suas filhas como se fossem minhas, respeitar a família que vocês já eram e ajudar a construir a família que ainda podemos nos tornar. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Isabela gritou finalmente, tão alto que até mesmo os adultos mais sisudos riram. Durante a festa, Rafael observou sua nova esposa dançando com Sofia uma música lenta, ensinando a menina os passos que sua própria avó havia lhe ensinado. Isabela estava no colo de Patrícia, as duas conversando animadamente sobre algo que envolvia muito gesticular. Satisfeito com sua escolha, Carlos se aproximou, oferecendo uma cerveja. Mais que satisfeito. Completo. Rafael respondeu, sem tirar os olhos da família. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Vocês conseguiram construir algo que a maioria das pessoas nunca consegue nem na primeira tentativa. Uma família onde todo mundo realmente se ama, sem fingimento, sem obrigação. Só amor. Rafael assentiu, pensando na jornada que os trouxera até ali. Os testes, as brigas, as reconciliações, a terapia, as pequenas vitórias diárias de aprender a confiar. Papai da Camila. Isabela correu em sua direção. Ela havia inventado esse título e se recusava a mudá-lo. Vem dançar com a gente. Enquanto dançavam todos juntos, ele, Camila, Sofia e Isabela, uma valsa lenta sob as luzes de LED que imitavam estrelas, Rafael percebeu que finalmente havia parado de se preocupar com o que poderia dar errado e começado a aproveitar tudo o que estava dando certo. Mais tarde, quando as meninas adormeceram no banco de trás do carro durante a volta para São Paulo, Camila segurou a mão de Rafael. Não consigo acreditar que somos casados. Ela sussurrou. Eu consigo. Rafael respondeu. Na verdade,
Sinto como se fôssemos casados há anos, porque somos uma família há anos. O papel só tornou oficial. Eles dirigiram em silêncio confortável, as meninas dormindo nos bancos de trás. A cidade de São Paulo se aproximando no horizonte. Rafael? Obrigada por ter me testado naquela primeira noite. Rafael riu baixinho. Por quê? Porque me deu a chance de mostrar quem eu realmente era e de descobrir quem vocês realmente eram também. E quem somos nós? Camila olhou pelo retrovisor para as meninas dormindo, depois para o marido que havia aprendido a confiar sem medo. Somos uma constelação, diferentes, imperfeitos, mas brilhando juntos, mostrando o caminho de casa para qualquer um que esteja perdido no escuro. Rafael apertou a mão dela, dirigindo em direção ao futuro que haviam construído juntos. Sem testes, sem medos, apenas com a certeza de que algumas estrelas realmente foram feitas para brilhar lado a lado. No céu acima deles, as estrelas pareciam pulsar em aprovação, como se o próprio universo estivesse celebrando mais uma família que havia encontrado seu caminho de volta para casa.